Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, adoro falar Gonetti, Paulo Gonetti, é Gonetti, mas eu vou falar Gonetti, Paulo Gonetti segura há pelo menos 5 meses o inquérito que investiga o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, adoro falar Gonetti, Paulo Gonetti, é Gonetti, mas eu vou falar Gonetti, Paulo Gonetti segura há pelo menos 5 meses o inquérito que investiga o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho. Filho de quem? Filho de quem? Não filho é do Juscelino. Mas não é do Kubitschek. Não, filho do Juscelino Rezende. Juscelino, acumula escândalo assim. É tanto escândalo, mas tanto escândalo, que a precheca da Lilian Ramos no Carnaval com Itamar Franco torna-se pinto perto dos escândalos de Juscelino Filho. De quem? Do Juscelino Rezende. Então ele está segurando. O Paulo Gonetti, ele está só assim, segura, Paulo Gonetti, segura. Tá? Tudo suspeita de corrupção. Juscelino Filho de quem? Do Juscelino Rezende. Ele foi indiciado pela Polícia Federal em junho de 2024 por suspeita dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação de obras públicas. Ele estaria frito mesmo se ele tivesse importunado baleia. Exatamente. Se ele tivesse feito reunião com o embaixador. Mas no Brasil é assim, quanto mais você... Eu vou falar porque não quer dizer nada, né? Para não ter mais um processo de calúnia contra mim. Porque é assim também. Aí só porque o Paulo Gonetti ele segura e o STF não julga, é como se ele fosse inocente. A PGR, no entanto, diz que só recebeu o inquérito concluído 4 meses depois, em outubro. E aí, nós já estamos aqui, em abril. Vale destacar que a PGR levou 3 meses para denunciar Bolsonaro pela suposta trama golpista. Segundo informações do portal Metrópolis, Gonetti tem justificado a interlocutores que, diferentemente do inquérito do golpe, a investigação contra Juscelino não tem pessoas com foro presas preventivamente, o que tornaria o caso menos urgente para ser analisado. Aí você pega bem, o Bolsonaro não está mais no poder. O Bolsonaro não tem capacidade para dar um golpe de Estado. Agora o outro pode continuar lá com a suspeita de milhões. Não, pode continuar, afinal é só dinheiro. Não, corrupção. É só dinheiro, Ana Paula. Desvio de dinheiro público para eles não é urgente. É só dinheiro. Não é Enquanto urgente. isso, a Polícia Federal conseguiu comprovar o esquema criminoso do deputado federal eleito pelo seu estado, Minas Gerais, tá? André Janones, que ficava com parte dos salários de assessores do seu gabinete. A clássica rachadinha. Dos 131 mil reais fraudados por meio do uso do cartão de crédito, a Polícia Federal aponta que boa parte dos valores serviu para bancar despesas pessoais, como 3 mil reais em clínicas de estética. Não adiantou nada. Não, mas elas estão perdoadas, as clínicas de estética, porque ladrão que rouba ladrão, Ele deveria ter investido no você dá uma rachadola, não adiantou nada. Você vai lá e foi lá fazer uma demonização facial, ele deu uma tunada na demonização mental, né? No quadro de gastos também constam pagamento de faturas em supermercado, postos de combustíveis, drogaria, tá vendo? Ele usa drogas, foi a drogaria, né? Restaurantes, lojas de roupas, lojas de móveis e aparelhos eletrônicos. Tá aí. E ele mentiu, né, para a comissão de ética, o Boulos mentiu também, e nada acontece. E querem pôr no traseiro do Marcel Van Hatten por exercer
a sua liberdade como parlamentar, e está aí este grandíssimo filho do Juscelino fazendo tudo. Não, filho de outra coisa, né? Mas o Juscelino é filho do Juscelino. Mas eu estou me confundindo, Ana Paula. Mentindo na comissão de ética, ele, o Boulos, só trazendo mais uma vez aqui, para quem está entrando no chat agora, os parabéns para a petezada no Lula Day, e é uma mentira atrás da outra, e volta a dizer, olha, acho que o Janones devia ter investido 131 mil nessa clínica, porque os 3 mil não foram suficientes, continuou péssimo, precisa melhorar muito, talvez tivesse que nascer novamente, mas enfim, dinheiro mal gasto. Será que foi clareamento anal, por isso que a gente não percebe? Porque tem esse tratamento aí. Pode ser procedimentos que não sejam no rosto. Exatamente. Os outros procedimentos, pode ser, e 3 mil é um valor, né, que ele gastou. Mas essa da notícia anterior do Juscelino, você vê que para o jurista validar isso que está acontecendo, né, o jurista padrão brasileiro fala, tá ok, os termos que correram a denúncia contra o Bolsonaro, os prazos, e esse agora do Juscelino está tudo dentro de um parâmetro. Você tem que mentir, não tem outra opção, né? O jurista precisa mentir, enganar, ludibriar, por isso essas coisas só acontecem com o ok deles. E com relação ao Janones, certamente é um dos quadros mais baixos que já passou pelo Congresso em toda a sua história. Ele é ofensivo, ele chegou a usar uma camiseta anistia, um palavrão assim, contra aquelas pessoas. Ou seja, essa turma fala de direitos humanos, mas para assassinos, pedófilos, estupradores, latrocidas, não é para pessoas que escreveram estátuas, nada disso. É o duplo padrão absurdo. Ele falou que a anistia é o K. Foi com uma camiseta assim na Câmara. É por isso que ele quer enfiar a anistia no... pode ser. Entendi. Agora, esse Juscelino, né? Filho do... A se apurarem, né, todos os fatos, mas é aquele padrão, né? É aquele padrão daquela politicagem rasteira. Então, as acusações contra ele ele utilizava os aviões da FAB para voos particulares. O cara viajava para cumprir agendas oficiais, ele marcava os compromissos na sexta e na segunda, que é para passar o final de semana. Então, assim, gente, mas é tudo uma grande coincidência, não é mesmo? E o cara tá no cargo, continua recebendo salário e não temos pressa. Antes fosse só recebendo salário. Ele continua podendo cometer os crimes. Exatamente, a possibilidade tá aí, né? Supostos crimes. Supostos. E, inclusive, essa questão do Janones, esse acordo que foi feito com a Procuradoria, também é absolutamente um absurdo, porque esse tipo de acordo de não persecução penal, o acordo só que no caso do Janones, você faz esse acordo quando aquela pessoa que foi beneficiada, ela não tem mais o risco de continuar cometendo aquele crime. É por isso que você faz um acordo de não persecução penal. O cara continua sendo deputado, continua tendo assessores, continua sendo feio, continua sendo feio. E continua mal o nosso dinheiro. Continua tendo possibilidade de manter uma conduta criminosa. Ele continua podendo fazer rachadinha. Então, um acordo de não persecução penal não se aplica nesse caso. Uma pergunta, porque é uma dúvida que me veio, porque foram muito claros. A Polícia Federal conseguiu comprovar o esquema criminoso. Ou seja, não tem o que discutir, porque eles comprovaram. Ou seja, ele cometeu o crime, ele é criminoso. Aí veio o acordo. Pois é, aí veio o acordo. A pergunta que eu faço qual é o limite que se dá para perdoar alguém que cometeu um crime e continua numa situação em que ele pode reiterar no cometimento desse crime? É você estar do lado certo, né? Se você está desse lado certo, aí você faz acordo, você continua no cargo. A Débora, ela tem que estar em prisão preventiva porque ela é um risco para a sociedade. Ela pode passar batom. Então, a legalidade não é legal. Ela pode passar batom numa caixa de correio do vizinho. Cristo Redentor. Agora, o Janones... Flávia, a resposta então é que isso não é legal, isso que foi feito. No caso dele, não, porque ele continua... no mesmo cargo, que enseja esse tipo de prática. Não é legal. Que foi onde ele, inclusive, cometeu. Essa era a dúvida da legalidade. Uma vez que foi comprovado. Estamos falando da lei. No mínimo, ele teria que ter perdido o cargo. Ele deveria ter sido exonerado. O Conselho de Ética deveria caçar o mandato dele. Se não tivesse no Conselho de Ética. O Boulos que absolveu, né? O relatório foi do Boulos. Mas o Boulos... Eu queria usar aqui as mesmas palavras do Janones, que ele se referiu a Débora, e dizer o seguinte: em nome de Minas Gerais, eu peço perdão ao Brasil por essa desgraça que foi colocada por Minas Gerais no Congresso Nacional. Nossa, pegou não leve, adianta mais. Ele falou desgraça, fala também ao mínimo. Não adianta mais, porque ele está lá.
e ele vai acabar sendo reeleito. Que após a E ele demonstrou uma força política estranha. Eu achei que ele não tinha toda essa força em termos de bastidores. Mas ele escapou na Câmara e agora no Supremo /PGR. Exatamente. Uma força que eu achei que ele não tinha. Em 2026 vai ser reeleito. Ainda vai dizer assim, eu quando cometi o erro, eu assumi, olha como eu sou glorioso, como eu sou maravilhoso, eu assumo, outros não. É esse o discurso cretino que ele vai fazer. Bom, e você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.